Olá a todos, eu me chamo Genésio Martins de Aguiar Neto e vou apresentar o projeto discente intitulado Seleção de Compostos Bioativos para Tripanotiona Redutase da Trypanosoma cruzi, TCTR, sob orientação do professor Dr. Samuel Pita. Primeiro, é preciso entender que a doença de Chagas ela afeta ali milhões de pessoas e que ela carece de tratamentos eficazes e que a TCTR é o causador da doença de Chagas, né? A TCTR, essa enzima, ela protege o parasita T. cruzi contra o estresse oxidativo. Então, o objetivo do nosso projeto é fazer com que a inibição dessa proteína aconteça para que o parasita morra por estresse oxidativo. Isso se dá por meio da triagem virtual, que é a escolha de banco de dados com ligantes, para que esses ligantes passem por um processo de docking e possam ser bem ranqueados, para que desse ranking passe para a dinâmica molecular, para a gente ver se as interações geradas na dinâmica molecular resultariam em inibidores eficazes contra essa doença. Dentre os ligantes que nós estamos trabalhando, atualmente, 8255 e MZ1 se mostraram eficazes ali na pontuação no DOC, então elas passaram pelo processo de parametrização para que pudesse ser feita a dinâmica molecular. Na dinâmica molecular, via GROMACS, é importante entender quatro conceitos, que é o RMSD, que mede a estabilidade ali do ligante durante o processo de dinâmica, o RMSF, que mede ali a flutuação, então elas são inversamente proporcionais, quanto maior a flutuação, menor a interação com o ligante, quanto menor a flutuação, maior a interação com o ligante, o raio de giro, que mede quão compacta fica a proteína durante aquelas interações, e também a produção de ligação de hidrogênio que tem a ver com a estabilidade. Então, é isso aqui, basicamente, que vai estar acontecendo durante a simulação. Os nossos ligantes 8255 e MZ1, eles apresentaram algumas diferenças. A média de RMSD da MZ1 é muito baixa, o desvio padrão dele também é muito baixa, enquanto o RMSD da 8255 é um pouco mais alto. Então, o MPZ1 ela já tem um valor médio que é menor em comparação ao 8255, isso já que tem uma estrutura menor, com desvio padrão menor em relação à estrutura inicial, ou seja, ela é uma estrutura com ligações mais fortes. E a 8255 ela tem um valor de RMCD mais alto, indicando que a estrutura ela sofre mudanças mais significativas. A estrutura da proteína, ou seja, a estrutura da proteína ela se mexe mais. O RMSF, novamente, a gente vê que o valor médio do MZ1 ele tem uma flexibilidade ali moderada, enquanto essa flexibilidade ela é maior na MZ2. O raio de giro, que é que nesse caso aqui tem condição periódica de contorno, que acontece quando a dinâmica ela passa por muito tempo, que no caso passa por 100 nanosegundos, e é difícil tirar porque ela pode interagir com ela mesma, dependendo do tamanho da caixa, né, com a imagem dela mesma, por isso que acontece. E aí tem a interação, que é importante ver, né? O raio de giro, ele se mostrou bem compacto, apesar de o gráfico não parecer, mas a escala dele é uma escala bem pequena, então essas distâncias, esses picos não são tão relevantes assim na MZ1, e ela mostra que a MZ1 ela tem uma conformação mais compacta em relação ao 8255. Quanto à criação de ligação de hidrogênio, ela também cria muito mais ligação de hidrogênio do que a 8255. Entretanto, as ligações de 8255 elas duram mais. Então, a MZ1 ela tem mais ligação de hidrogênio, só que ela tem uma vida útil menor. Então, a gente chega à conclusão de que a MZ1 ela apresenta uma estabilidade estrutural melhor, apresentada ali pelo RMCD e RMCF. O raio de giro dela é menor, então, sugerindo que a estrutura ela é mais compacta, é mais eficiente, e ela tem uma interação melhor com o sítio ativo. Tanto que a gente vê que ela se movimenta pouco quando em comparação com a estrutura original da proteína. Já o 255, ela mostra maior variação de RMSD e RMSF, o que compacta, raio de giro dela também é maior, então a estrutura ela interage menos com o ligante, e a gente pode ver aqui que na região do ligante ela interage pouco. Então, para uma dinâmica que rodou 100 nanosegundos, ela não é tão eficiente assim. Então, nossas considerações finais. Aqui a MZ1 ela é considerada superior ao 8255 porque apresenta maior estabilidade estrutural e menor variação de RMSD e RMSF, além de que é uma estrutura mais compacta, evidenciada também por meio do raio de giro dela. Essas interações com a ligação de hidrogênio ativas da proteína são mais robustas e frequentes, então resultando que a ligação é mais forte e estável, enquanto a 8255 ela tem mais tempo de simulação e ela apresenta ainda assim uma menor estabilidade quando em comparação com a MZ1. E aqui os meus agradecimentos à UFBA, ao PIBIC e ao LABIM por tornar essa pesquisa possível e pelo apoio e contribuição para o desenvolvimento, né? Então, eu acho que é essencial a presença dessas instituições durante o processo da pesquisa.